Israel está separado da igreja, aqui nós vamos abordar alguns textos. Um texto muito usado pelo pré-tribulacionismo para corroborar sua tese de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e que esta não está destinada à igreja, ou seja, à tribulação, mas apenas para os judeus e Israel, é Daniel 9:24. Analisemos o texto. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Isso é o que diz Daniel 9:24. O pré-tribulacionismo nos questiona: quem era o povo de Daniel? E nós respondemos: os judeus. O pré-tribulacionismo afirma e ensina que a igreja não passará por esse período de governo do anticristo e da grande tribulação, porque as 70 semanas proféticas são destinadas apenas, abre aspas, sobre o teu povo, Daniel 9:24, fecha aspas. Ou seja, apenas para os judeus. Isso segundo o pré-tribulacionismo. Mas o que as Escrituras dizem sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre povo, sobre judeus e gentios? Bom, sabemos que até a morte e ressurreição de Cristo havia dois tipos de gente, entre aspas, no mundo: judeus e gentios. Até a morte e ressurreição de Cristo, Israel era um povo separado, sim, de todos os outros. Mas vejamos o que aconteceu com os gentios, ou seja, qualquer povo que não é judeu. Efésios 2:11-19 e 1 Coríntios 12:12 e 13 diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Paulo aqui dizendo aos gentios. Israel eram os judeus. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, gentios, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Paz aqui é reconciliação. E pela cruz reconciliar ambos, ou seja, ambos os povos, com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós, gentios, que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos os povos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós, Paulo está falando aqui, judeus e gentios, fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O que aprendemos aqui? Aprendemos que Jesus Cristo, pela sua morte na cruz e ressurreição, derrubou para sempre a parede de separação que estava dividindo os povos e os uniu em um corpo só, um povo só. Ou seja, não existe mais judeus, nem gregos, ou seja, gentios, espiritualmente, mas toda a igreja, tanto entre judeus como entre os gentios, é um corpo e um povo só. Se ainda houver separação entre Israel e a igreja, então a morte de Cristo não fez o que estes textos estão afirmando. Ninguém tem a autoridade de interpretar as Escrituras dizendo que Israel ainda está separado da igreja. Jesus, quando falava aos seus discípulos em Mateus 24, estava falando para quem?
Ora, ele estava falando para os seus discípulos, dos quais, a partir deles, é que se formou e originou a igreja. Jesus descreveu toda a grande tribulação em Mateus 24 e disse que muitos dos seus discípulos iriam ser assassinados durante a mesma, por decorrência da terrível perseguição futura. E isso não foi, como sustentam alguns, uma revelação exclusiva para judeus. Jesus estava lidando naquele momento com os discípulos que seriam suas testemunhas no começo da igreja e que iriam apacentar essa igreja. Portanto, os discípulos eram a igreja. Quando o Senhor Jesus Cristo disse para eles, a igreja, em Mateus 24:15, quando, pois, virdes a abominação desoladora no lugar santo, quer dizer que a igreja iria ver. Jesus falou, quando, pois, virdes a abominação, quando vocês verem a abominação desoladora, ou seja, a igreja iria ver. Eles não estariam no céu, mas aqui na terra. Só na terra você pode ver a abominação desoladora, a igreja. A abominação desoladora se manifestará durante a grande tribulação. E então, para qual finalidade Jesus diria tal coisa se a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação? Ah, eu já sei. Para os que ficarem. Mas como uma parte da igreja poderia subir aos céus antes da tribulação e a outra ficar na terra para a tribulação? Se 1 Coríntios 12, 25 diz que o corpo de Cristo é indivisível, ou seja, não tem como uma parte subir e a outra ficar na terra para a tribulação. A igreja foi enxertada em Israel. E se algum dos ramos, ou seja, judeus, foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, gentios, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, Romanos 11:17. Jesus Cristo é a oliveira verdadeira. A maioria dos judeus rejeitou o Messias. Por isso, o verso diz que alguns dos ramos foram quebrados, mas depois muitos gentios o receberam. E por isso o verso diz, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz, da seiva da oliveira. O texto está nos mostrando claramente que a igreja Israel não tem separação alguma, muito pelo contrário, estão mais unidos do que nunca, porque os gentios foram enxertados em Israel. Alguns tentam contra-argumentar, citando a passagem de Daniel 9:24, dizendo que a grande tribulação foi destinada apenas para os judeus. Mas dizer isso é tornar nulo o sacrifício de Cristo, onde Efésios 2:11-19 e 1 Coríntios 12:12-13 diz claramente que pela sua morte na cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo, quer judeus, quer gregos, ou seja, os gentios, e ir contra os ensinamentos de toda a Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, verso 29, faz uma pergunta a esses que insistem em dizer que Israel está separado da igreja. Ele diz, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. O mesmo Paulo também diz aos Gálatas que não existe mais judeus nem gregos, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:26-29. Os textos são claríssimos. Não há mais separação entre Israel e a igreja. Não há mais judeus nem gregos. Não há mais Israel e gentios. Não existe mais diferença espiritual entre eles. Se os autores das Escrituras afirmam isso clara, indubitável e veementemente,
Porque alguns pré-tribulacionistas insistem em dizer que o povo de Daniel são hoje apenas os judeus? Porque insistem em defender que Israel ainda está separado da igreja? É um pará de heresia. O povo de Daniel, em sua época, eram os judeus, mas hoje, espiritualmente, também são os gentios, pois se tornaram um povo só em Cristo Jesus. O que dizer então deste texto que afirma que Jesus salvará o seu povo? Ela dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Se o pré-tribulacionismo, se atente bem para essa questão, se o pré-tribulacionismo usa como base Daniel 9, 24 para afirmar que a grande tribulação é apenas para os judeus e não para a igreja, porque diz 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, então Mateus 1, 21 estaria dizendo a absurda afirmação de que a salvação também é apenas para os judeus e não para a igreja, porque diz, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso seria simplesmente ridículo. Se os pré-tribulacionistas estão dizendo que a grande tribulação é apenas para Israel e não para a igreja, baseados em Daniel 9, 24, então também tem de sustentar, conforme Mateus 1, 21, que a salvação é apenas para Israel e não para a igreja, os gentios, o Brasil, os Estados Unidos, os cristãos, os eleitos que estão espalhados para o mundo todo, o que é uma tremenda heresia. Só há uma igreja, um corpo, uma noiva. Vamos ver um texto. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20 e 28. A igreja de Deus, amada, salva, resgatada pelo sangue de Cristo. Ele pagou um alto preço para ter a igreja para ele mesmo. Quando analisamos Efésios 5, 23 a 32, veja que a igreja é tratada por Paulo como uma mulher, como a mulher de Cristo, e se entregou por amor para ela. Neste texto, vemos também que a igreja é o corpo de Cristo. Logo, podemos concluir que igreja e corpo são iguais. Igreja é igual a corpo. No mesmo texto, quando Paulo fala sobre o homem deixando seu pai e mãe e se unindo à sua mulher, ele está falando do matrimônio. Neste momento, ele fala que grande é este mistério, no que se trata a Cristo e a igreja, isto é, o matrimônio entre Cristo e a igreja é um grande mistério. Este mistério é tratado por Paulo novamente em 1 Coríntios 15, 50 a 54. Logo, quando Paulo estava falando do matrimônio, isto é, da união entre o homem e a mulher, estava falando sobre o arrebatamento. Pois é neste momento que o mistério de Deus será revelado e Cristo se unirá definitivamente com a igreja, sua noiva. O dote deste matrimônio é o sangue do próprio Cristo. Logo, podemos concluir que igreja é igual a corpo e é igual a noiva. É a mesma coisa. Conforme diz Romanos 12, 4 a 5, 1 Coríntios 12, 12 a 14, 22 a 27 e Efésios 1, 22 a 23, 4, 4 a 7 e 11 a 16 e Colossenses 1, 18 a 24, podemos concluir os seguintes pontos. Primeiro, a igreja de Deus é o corpo de Cristo. Segundo, a igreja foi comprada, pagamento de dote, para ser a noiva de Cristo. Terceiro, o corpo é apenas um. Ele não pode ser dividido, nem podem existir dois corpos de Cristo. Quarto, da mesma forma, a noiva de Cristo é apenas uma. Não podem existir duas noivas de Cristo, pois desta forma ele seria bígamo, o que é um absurdo completo. Quinto,
A igreja é o corpo, que é a noiva. Não existe a igreja que não é corpo. Não existe a igreja que não é noiva. Não existe a noiva que não é corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo, pois foi comprado para ser a noiva dele. Veja que estes três termos, igreja, corpo e noiva, são fortemente ligados. Se alguém é igreja de Cristo, torna-se membro do seu corpo e é noiva dele. Não é possível que alguém seja membro do corpo de Cristo, mas não seja noiva dele. Não é possível que alguém seja comprado pelo sangue de Cristo e não seja noiva. Da mesma forma, não é possível que alguém seja comprado pelo sangue de Cristo e não seja membro do seu corpo. Também não é possível que, sendo membro do corpo de Cristo, não faça parte das bodas com Cristo. Veja então quão íntimas são estas palavras. Não é possível dividi-las. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, o Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Conforme diz este texto, a igreja, que é o corpo de Cristo, que também é sua noiva, foi comprada. Diante dos textos e contextos apresentados, só podemos concluir que igreja é igual a corpo, que é igual a noiva e que foi comprada pelo sangue de Cristo. Quando o Senhor Jesus derramou o seu sangue, foi para comprar a sua amada noiva, a igreja de Deus, que é o seu corpo. O noivado é o período na qual o noivo e a noiva se preparam para o casamento. Neste período, eles estarão ausentes um do outro e a noiva aguarda o noivo enquanto o mesmo prepara uma condição para que, quando se unirem em matrimônio, possam habitar juntos. Analisando os textos citados até o momento, entendemos claramente que a igreja é a noiva do Cordeiro. Agora eu pergunto, quando ocorrerá este encontro do noivo, Cristo, e da noiva, a igreja, para que possam então se unir em matrimônio e então habitar juntos para sempre? Conforme diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 17, e Mateus 25, 1 a 13, é no arrebatamento, por ocasião da segunda vinda de Cristo, que acontecerá este encontro entre o noivo e a noiva, a partir deste momento que se unirão definitivamente em matrimônio. Este pensamento é coerente também com o fato de Paulo se referir a este momento como um grande mistério, quando o mesmo se refere ao casamento entre Cristo e a igreja, Efésios 5:32, e a glorificação de nossos corpos por ocasião do arrebatamento na vinda do Senhor em 1 Coríntios 15:51. Sendo assim, podemos acrescentar em nosso raciocínio: a igreja é igual a corpo, que é igual à noiva, que foi comprada pelo sangue de Cristo, e o matrimônio será um arrebatamento por ocasião da segunda vinda de Cristo. As principais características dos santos na grande tribulação são: está em Apocalipse 14, 9 a 13. Guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Apocalipse 7, 9 a 17. Tem as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 24 a 6. Capítulo 20, verso 4 a 6. São sacerdotes de Deus e de Cristo. Apocalipse 12, 10 a 11. Tem o testemunho de Jesus Cristo. Conclusão: a igreja, corpo, noiva, foi comprada para Cristo, o noivo, pelo seu próprio sangue e, como consequência, foi feita reino e sacerdócio e se tornou herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo. Sendo assim, a única que pode reinar com Cristo, o Rei, pois será sua rainha, que reinará à sua direita após este matrimônio real, que é o arrebatamento. Os santos da grande tribulação têm a fé em Jesus, são lavados no sangue do Cordeiro, são reis e sacerdotes, têm o testemunho de Jesus e reinarão sobre a terra com ele. Ora, se somente a igreja de Deus foi comprada pelo sangue de Cristo para ser a sua noiva, dote do noivo,
para assim somente os seus integrantes serem membros do seu corpo e somente os seus membros serem reis e sacerdotes, e assim somente estes reinarem sobre a terra como o Senhor, e os santos da grande tribulação, conforme os textos que eu acabei de citar de Apocalipse, apresentam exatamente as mesmas características, então, com certeza, estes também são igreja, corpo e noiva de Cristo. Ora, se somente a Igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue de Cristo, tornou-se sacerdócio real e reinará com o Rei Jesus na terra, então os santos da grande tribulação também são Igreja de Deus, pois eles reinarão com Cristo. E se são Igreja de Deus, são membros do corpo de Cristo. Se o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação, então Cristo arrebatou para si somente um pedaço do corpo? Não posso acreditar. Se somente os membros da igreja, corpo e noiva do Senhor, podem ter sido comprados pelo sangue dele, podem ser chamados reis e sacerdotes, e podem reinar com ele sobre a terra, então o arrebatamento da igreja, que é o próprio matrimônio, encontro do noivo com a noiva para coabitarem juntos, só pode ocorrer depois da grande tribulação, pois de outra forma geraria a absurda conclusão de que Cristo poderia ter ou tem duas noivas, dois casamentos, dois corpos, duas classes de reis e sacerdotes, duas classes de testemunhas dele e outras duplicidades. Veja, então, que criar uma terceira volta de Cristo, ou fazer que a segunda vinda de Cristo tenha duas fases separadas por 7 ou 3 anos e meio, é gerar toda esta série de duplicidades absurdas e totalmente impossíveis. Agora, se a igreja passar pela grande tribulação e as bodas, ou seja, o casamento, a união com Cristo e a igreja do Cordeiro, ocorrer somente após o fim da grande tribulação, todas essas duplicidades absurdas desaparecem e todos estes textos entram em perfeita harmonia. Veja que esta harmonia se estende até o texto abaixo que nós vamos citar agora. Nele vemos que o anúncio da vinda do casamento do Cordeiro só ocorre depois do fim da grande tribulação, após a queda da grande prostituta. O texto diz: depois destas coisas, veja bem, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz, olha só, julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se com um linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse, capítulo 19, verso 1 a 8. Já é o final da tribulação este texto. Ou seja, as bodas do Cordeiro, o matrimônio, o arrebatamento da igreja, a união de Cristo com a igreja, se dará apenas no final da tribulação. Após Deus julgar a grande prostituta, é que acontecerá as bodas do Cordeiro e o arrebatamento.